Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Notas do autor. Olá, queridos leitores fãs de Naruto em emoticon tímido. Esse é mais um capítulo da história do nosso amiguinho Yuzo. Desta vez ele fugiu da sua aldeia e conheceu alguém muito especial para ele. Se vocês quiserem, eu convido vocês a lerem e descobrirem o que aconteceu. Espero que gostem. Elevado. Capítulo 2. Eles ficarão melhor sem mim. Yuzo estava estirado em cima de sua cama com os braços abertos. Ele encarava fixamente o teto de seu quarto. Depois do que aconteceu na prova Chunin, ele ficou arrasado. Seu sensei ficou tão decepcionado que assim que eles voltaram para a vila, Yuzo não o viu mais. Já fazia quase um mês desde a prova Chunin e ele não dava um sinal de sua existência. E quanto a Eiji e Akio? Eiji e Akio. Ah! Esses dois ficaram tão zangados com Yuzo que aparentemente romperam as amizades com ele. Yuzo só tinha os dois como amigos e agora, depois dessa mancada, ele ficou sem ninguém. Ele estava deitado em sua cama pensando no que aconteceu, até sentir a sua coberta ser puxada por duas patinhas peludas que se esforçavam muito para se segurar. Yuzo, hein? Yuzo, é só você. Aqui, deixa que eu te ajudo. Disse ele pegando a gata por debaixo das axilas, pegou-a, e se deitou novamente erguendo a gata com os dois braços de maneira que pudesse olhar nos olhos, se ele conseguisse ver os seus olhos. Yuzo Tomomi, será que algum dia eu farei as pazes com eles de novo? Perguntou ele para a gata, sem obter resposta. Yuzo, é só que, sei lá, eles ficaram tão zangados comigo. Os meus pais também, se decepcionaram muito, eu não consigo ter coragem nem de olhar na cara deles. Então será? Será que tudo vai voltar ao normal algum dia? Tomomi. Tomomi. Tomomi miau. Yuzo. Yuzo, você tem razão. Yuzo, bom, até lá pelo menos eu tenho você, Tomomi, minha melhor amiga. Yuzo abraçou a gata, que não gostou muito do ato de carinho do jovem. Tomomi, miau 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 miau. Tomomi esperneou, se coxou, arranhou Yuzo e ainda o mordeu. Yuzo, oh meu Deus! Ele a colocou rapidamente na cama, a gata ciscou para trás e pulou no chão. Yuzo, poxa Tomomi, para que tanta crueldade? Tomomi era uma boa gata, ela era uma persa branca, com manchas pretas e marrons pelo corpo. Tinha os olhos pequenos e pareciam muito com os olhos do Eiji, puxados e que impediam de ver a íris. Tinha uma expressão meio rabugenta na cara, mas Yuzo sabia que ela era muito doce por dentro, exceto quando ele tentava abraçá-la. Como podemos ver, Amaya, Yuzo, o almoço está pronto, desça agora. Yuzo se levantou bem devagar por conta dos arranhões de Tomomi. Amaya, Yuzo. Yuzo, tá, já ouvi, já estou indo, mãe. Amaya era a mãe adotiva de Yuzo. Ele foi deixado em um orfanato quando bebê e nunca conheceu ninguém da sua família biológica. Ele nem sequer sabia se eles ainda existiam, mas também nem queria saber. Amaya e Mamoru, seus pais adotivos, sempre o trataram e o criaram muito bem. Ele se sentia muito pior em saber que os decepcionou do que em ter decepcionado sua equipe. Mamoru, Yuzo não ouviu sua mãe. Se você não descer agora, eu vou até a inteligência artificial jogar uma kunai em você. Yuzo, eu já tô indo, caramba. Ele tentou descer o mais rápido possível as escadas. Chegando na sala de jantar no andar de baixo, sua mãe estava terminando de pôr a mesa ainda. Era uma salinha bem aconchegante com uma mesa média redonda de madeira de carvalho. As paredes tinham um papel de parede florido cor-de-rosa, com cortinas brancas nas janelas e um carpete vermelho embaixo da mesa. A Maya adorava flores, então tinha vários vasos grandes e pequenos espalhados pela sala, e Yuzo não se importava tanto, também porque ele também adorava flores. Yuzo, para que tanta pressa se eles nem terminaram de pôr a mesa ainda, sussurrou ele. Mamoru, finalmente! Achei que não iria sair mais daquele quarto. A Maya, Yuzo, o que aconteceu com o seu rosto? Yuzo, assim, foi a Tomomi quem arranjou tudo para mim. Amaya, aquela gata. Amaya, vamos, vem aqui, vou passar um paninho. Mamoru, Yuzo, eu já falei que seria melhor se aquele bichano fosse embora, ele é muito agressivo para você. Se bem que tudo deve ser agressivo para você. Amaya, Mamoru. Deixe o garoto em paz.
Mamoru em paz? Você sabe o que ele fez, foi um ato de covardia, como ele espera se tornar um ninja como nós agindo daquele jeito. Amaya mais horas. Eu já disse para parar de o infernizar, ele já se desculpou e nós o perdoamos, o importante é isso. Amaya ele terá outra chance e além do mais, um pouco foi culpa daquele Takeo. Mamoru o sensei dele? Amaya sim claro. Ele sabia que eles não estavam prontos ainda, nem o Yuzo nem os amigos dele. Yuzo você não quis dizer ex-amigos. Resmungou ele. Amaya ora Yuzo, claro que não, eles só estão chateados com você, de mais um tempo a eles. Yuzo mais um tempo? Yuzo eles já não falam comigo há quase um mês. Assim como o sensei. Yuzo eu não sei nem se eles ainda me querem na equipe. Mamoru Yuzo. Abaixe esse seu tom de voz. Yuzo se calou e se sentou na cadeira. Todos ficaram em silêncio depois disso. Mamoru olha Yuzo, depois do almoço por que você não vai dar uma volta pela aldeia, hein? Mamoru, quem sabe não os encontra por aí e aproveita para perguntar como estão as coisas. Mamoru, você também quase não sai mais de casa depois do que aconteceu. Amaya é sim, é uma ótima ideia. Yuzo. A névoa estava fraca naquele momento, e Yuzo estava saindo de casa quando ouviu sua mãe. Amaya, até logo Yuzo, não volte muito tarde filho. Yuzo sim mãe. Yuzo decidiu ouvir seus pais e sair um pouco, afinal ele não sai há um bom tempo mesmo, e também, ele queria ir a um lugar que ele costumava ir quando queria pensar. Ou só quando não queria ser incomodado mesmo. Ele caminhava pelas ruas de Kirigakuri e até agora nenhum sinal de seus amigos, até que uma sombra começa a se aproximar pela névoa. Yuzo parou e ficou observando, talvez fosse o seu sensei pela altura. Mas não. Era só Kazumi, uma velha amiga de seus pais, e quando eu digo velha, quero dizer idosa, mulher de mela idade talvez? Kazumi Yuzo, é você meu jovem? Yuzo Kazumi? Yuzo há quanto tempo, eu não te vejo desde. Kazumi desde quando você e seu pai ajudaram meu marido a arrumar o telhado, eu achou. Yuzo isso é o mesmo. Kazumi você andou meio sumido não foi? Yuzo assim, é que. Yuzo teve a prova Chunin na aldeia da Folha e tudo mais. Kazumi uma prova de Chunin. Kazumi então, como você se salou? Kazumi aposto que foi muito bem, você vai se tornar um ótimo ninja assim como seus pais Yuzo. Yuzo. Yuzo é digamos que sim. Kazumi antes que eu me esqueça. Kazumi quando você voltar para casa, poderia entregar isso para o pai por favor? Kazumi o entregou um pacote comprido e bem embalado. Yuzu? O que é isso? Kazumi é uma espada, apenas um presente para o seu pau já que ele está sempre ajudando a mim e ao meu marido. Yuzu claro, pode deixar, eu entrego sim. Kazumi, muito obrigado meu jovem, isso vai me poupar uma boa caminhada. Yuzu de Nadal. Yuzu seguiu seu caminho, as palavras daquela velhinha ficaram ecoando na sua mente, será um ninja tão bom quanto seus pais, foi o que ela disse. Mal sabia ela do que realmente aconteceu na prova Chunin. Depois de um tempo Yuzo chegou aonde queria, uma pequena cachoeira que ficava bem escondida entre a floresta e a névoa da aldeia, tinha uma grande pedra bem no centro. Yuzo caminhou pela água até a tal rocha, ele tinha aprendido desde muito cedo a concentrar o chakra com o seu pai, ele foi até a rocha, se sentou de pernas cruzadas e ficou lá. Pensando. Olhando a água da cachoeira caindo e respingando. Takeo então você resolveu aparecer? Yuzo Yuzo olhou para cima da cachoeira e lá estava Takeo, seu sensei. O que ele estava fazendo lá? Takeo o encarava lá de cima, mas não parecia irritado. O sensei tinha os cabelos castanho escuro, usava sua bandana na cabeça deixando a parte metálica de lado, e vestia um uniforme simples de jounin. Takeo então, como vão Eiji e Akio? Yuzo eu não sei, eles não falam mais comigo. Takeo Takeo eu deveria ter imaginado. Yuzo e o senhor, o que faz aqui sensei?
Takeo, eu tenho um assunto importante para tratar com você. Takeo, então eu imaginei que você talvez estivesse aqui. Yuzo, olha, se você vai me punir pelo que aconteceu, vá em frente. Takeo, eu não vou. Takeo, na verdade eu... Yuzo, você está brincando comigo? Yuzo pensa que eu sou idiota? Yuzo, você fica sem falar comigo desde quando nos voltamos de Konoha. Yuzo, e agora aparece assim do nada dizendo que tem algo importante para falar comigo. Você só pode estar de brincadeira, é claro que você vai me punir. Takeo, Yuzo, me escute. Yuzo, olha, eu cansei. Yuzo, eu vim aqui para talvez ter um pouco de paz, já que todos estão me culpando assim e nem sequer pensaram em se pôr no meu lugar para saber como eu me sinto. Yuzo, se você não vai me ajudar e sim me punir, é melhor me deixar em paz. Yuzo saiu rapidamente de lá deixando seu sensei para trás. Yuzo correu direto para casa, já que o sol lá se pôr em breve, e também, ele nem queria ficar mais um segundo ali. Mas no caminho, ele encontra com Eiji e Akio, os seus ex-amigos que ele esperava não encontrar tão cedo. Yuzo, Eiji? Akio? Eiji e Yuzo? Akio, então você resolveu aparecer. Yuzo, mas que coisa, por que todo mundo sempre me fala isso? Yuzo, não fui eu que sumi, foram vocês que me abandonaram. Akio, nós que te abandonamos? Falou o cara que nem pensou na equipe antes de amarelar e desistir no início da prova. Yuzo, eu pensei em vocês sim. Eiji, nós percebemos o tanto que você pensou na gente. Yuzo asterisco suspira. Yuzo, olha gente, eu sei que vocês estão magoados, mas não podemos voltar a ser como éramos. Yuzo, ainda somos uma equipe, não somos? Yuzo, eu tenho certeza que se a gente... Akio, não existe mais a gente, Yuzo. Akio, olha, desculpa, mas agora nós tomamos a nossa decisão. Eiji, sim. Yuzo olhou bem e reparou que escondido na névoa havia um outro garoto de cabelos loiros que iam até o ombro. Ele tinha olhos azuis. Claro, e aparentemente estava mascando um chiclete. Akio, esse é Masao. Eiji, ele irá te substituir na equipe. Yuzo, substituir. Pensou ele. Yuzo, por quê? Como assim? Vocês não podem me substituir. Akio, nós podemos e fizemos. Akio pode perguntar ao Sensei, ele também concordou. Yuzo, então era isso? A punição, a tal coisa importante que ele queria me dizer. Yuzo começou a tremer. Eiji, você não vai chorar, vai? Eiji, eu tenho certeza que o Sensei vai te colocar em outra equipe melhor. Akio, ou você só desiste de ser ninja. Yuzo correu para sua casa, ele estava muito nervoso. Como eles puderam? Teria sido a mancada da prova Chunin a gota d'água para eles? Assim que Yuzo desapareceu na névoa, Eiji e Akio riram de sua pegadinha. Eiji, ha ha ha. Você viu a cara dele? Akio, olha, ele acreditou mesmo. Masao, cara, que maldade. Eiji, a qual é Masao? Foi engraçado, não foi? E ainda melhor, ele apareceu logo agora, nós nem precisamos ir até a casa dele, haha. Masao, tá, até que foi engraçadinho. Masao, mas vocês deveriam ir vê-lo e contar a verdade, vai que algo ruim acontece. Akio, não vai acontecer nada. O Yuzo é o maior cagão, ele não tem coragem para nada. Eiji, Akio, talvez ele esteja certo. Akio, qual é Eiji? Vai querer estragar a brincadeira também. Eiji, não. Masao, tudo bem então, mas não digam que eu não avisei. Chegando em casa, Yuzo bateu a porta com força. Mamoru, Yuzo, o que aconteceu? Yuzo ignorou e correu para o seu quarto. Mamoru o seguiu e bateu na porta. Mamoru, Yuzo, eu posso entrar? Yuzo. Yuzo, sniff, não. Mamoru, tudo bem então. Mamoru, eu vou entrar. Mamoru abriu a porta devagar, e Yuzo estava deitado na cama de bruços. Mamoru, você está bem? Yuzo, estou. Mamoru, você tá chorando, né? Yuzo se virou e o encarou. Yuzo, não estou não, asterisco sniff. Yuzo, caiu um cisco no meu olho. Mamoru, sei.
Yuzu. Mamoru, vamos filho, o que aconteceu? Yuzu, eu fui substituído pai. Mamoru HNN. Yuzu, Eiji e o Akio me contaram, eu estou fora da equipe. Mamoru, não, eles não podem fazer isso, talvez seja uma brincadeira. Yuzu, não, não é, eu encontrei com o sensei também, e ele disse que tinha algo importante para me dizer e eu não quis ouvir. Depois eu encontro o Eiji e o Akio e eles me dizem isso. É muita coincidência, não é? Mamoru, talvez seja. Yuzu, desculpa pai asterisco sniff, eu decepcionei o senhor de novo, eu acho que não sirvo para ser ninja. Mamoru, claro que não Yuzu, você passou na academia não passou, portanto você é um ninja querendo ou não, você só precisa de mais treinamento para controlar esse seu medo. Yuzu, treinamento? Mamoru, é sim, olha, eu quando tinha sua idade, eu fiquei dias na floresta treinando por conta própria, só eu e minha espada. Eu era assim como você Yuzu. Mamoru, eu tinha medo, medo de não ser bom o suficiente. Mas olhe para mim agora. Yuzu-un, então você acha que se eu treinar eu posso melhorar, e ser assim como você, assim como o sensei? Mamoru, claro. Olha, esqueça essa sua equipe, nós vamos dar um jeito, eu vou falar com o seu sensei. Vamos dar um jeito. Yuzu-un, asterisco cheirando. Mamoru agora. Mamoru, o que é isso, ai? Perguntou Mamoru apontando para um estranho pacote em cima da cama de Yuzu. Yuzu, é para você. É um presente da Kazumi. Mamoru Kazumi? Mamoru abriu o pacote. Era uma espada katana. Tinha o cabo longo com uma faixa meio velha enrolada. A lâmina estava muito afiada. Mamoru é linda. Mamoru, vendo que o filho estava meio cabisbaixo, decidiu fazer uma surpresa. Mamoru Yuzu. Mamoru, toma aqui. Yuzu. É sério. Mamoru, claro, claro, eu já tenho a minha. Yuzu, caraca, obrigado pai. Mamoru, esperai. Mamoru foi até o sai do quarto e quando voltou, carregava uma velha bainha. Mamoru, aqui, você vai precisar disso, não é bem para katana mas deve servir. Yuzu, muito obrigado pai, prometo que não irei te decepcionar mais. Mamoru, você nunca decepcionou. Disse ele bagunçando o cabelo de Yuzu. A névoa em Kirigakure aumentou mais durante a noite. Takeo pulava pelos telhados. Ele estava indo até a casa de Yuzu quando viu Eiji e Akio discutindo em um beco. Eiji, cara, nós temos que contar para ele. Eu sinto que algo vai acontecer. Akio, deixa disso, Eiji. Você sabe que o sensei não vai gostar nada em saber da nossa pegadinha. Takeo, que pegadinha, Akio? Yuzu estava no seu quarto deitado novamente. Enquanto isso, ele pensava nas coisas que aconteceram. Eu desisto, senhor, eu desisto. Você será um ninja tão bom quanto seus pais. Eu tenho algo muito importante para tratar, com você. Desculpa, cara, mas você foi substituído. Eu estou fora da equipe, pai. Na sua idade eu já treinava sozinho na floresta, só eu e a minha espada. Yuzu pensou muito nessas coisas, até. Yuzu, tive uma ideia. Takeo, vocês fizeram o que, moleques? Disse Takeo para Eiji e Akio. Eiji, desculpa sensei, era só uma piada. Akio e nós já estávamos pensando em ir pedir desculpa para ele amanhã. Takeo, amanhã. Vocês sabem muito bem como ele é. Vocês vão agora comigo até a casa dele. Takeo, nós vamos esclarecer essa história. Enquanto isso, Yuzu já tinha pegado sua bandana e colocado seu cachecol. Ele amontoou vários travesseiros debaixo dos lençóis. Estava pronto para fugir. Abriu a janela e antes de sair se lembrou das palavras de seu pai novamente. Só eu e a minha espada. Yuzu, tudo bem, pai. Levarei a minha comigo. Yuzu pegou a bainha e a sua nova espada, pulou a janela e correndo pelos telhados, e foi até a saída da aldeia. Chegando lá parou em um muro e observou a sua aldeia. Yuzu, então é isso. Yuzu. Yuzu, vou sentir saudade. Yuzu, pai, Mei, sensei, amigos. Eu prometo a vocês, eu vou treinar até conseguir perder meu medo. Assim que eu me tornar forte eu voltarei.
Yuzo, então eu finalmente poderei olhar para vocês com orgulho, pois saberei que nunca mais vou cometer os mesmos erros de novo. Yuzo para Deus. Ele pulou e seguiu seu caminho pela floresta, até onde o destino decidisse o levar. Amaya, o quarto do Yuzo está bem silencioso. Será que ele já foi dormir? Mamoru provavelmente. Toque, toque, toque. Mamoru ouviu as batidas na porta e foi atender. Mamoru, quem será a essa hora? Mamoru asterisco abriu a porta. Mamoru? Takeo? Takeo Mamoru. Takeo, onde está Yuzo? Mamoru, ele está dormindo agora. Mamoru, a propósito, eu queria mesmo falar com você. Mamoru ficou em silêncio quando notou os dois garotos escondidos atrás de Takeo. Mamoru, Eiji? Akio? Takeo, garotos, está na hora, expliquem-se. Eiji, é que nós, fizemos uma pegadinha com o Yuzo. Mamoru, pegadinha? Que tipo de pegadinha? Akio, nós dissemos para ele que ele estava expulso da equipe. E ele acreditou. Mamoru, mas o quê? Vocês têm ideia do que fizeram, vocês sabem que o Yuzo cai fácil nessas coisas. Mamoru, o que vocês tinham na cabeça? Não sabem o quanto ele ficou mal com isso. E você, sensei? Não está participando disso, está? Takeo, não. Eu descobri quando estava a caminho daqui o que esses dois andaram aprontando. Eiji, nos perdoe, Mamoru-san. Akio, nos perdoe. Mamoru, não é a mim que vocês têm que se desculpar, mas sim ao Yuzo. Takeo, Mamoru, eu posso discutir algo com você? Mamoru, claro. Entrem, não fiquem parados na porta como estátuas. Vocês dois podem subir, o Yuzo está no quarto, eu creio que vocês deveriam se desculpar com ele agora. Takeo, Mamoru, você sabe que o Yuzo tem um problema com zero medo dele, ele simplesmente não consegue controlar isso. Mamoru asterisco sentou-se no sofá. Mamoru, olha Takeo, isso é uma coisa que eu sei melhor que ninguém. Takeo, bom, eu tentei falar com ele hoje, mas ele não quis me ouvir e fugiu de mim. Mamoru, vá direto ao assunto, Takeo. Aonde você quer chegar? Takeo, Mamoru, eu queria pedir sua permissão para sair com o Yuzo. Eu pretendo treiná-lo para controlar esse medo. Eu o levarei em uma viagem pelos outros países, treinarei ele até que ele se controle. Mamoru, Mamoru, na verdade, é uma ótima ideia. Eu tenho certeza que Yuzo vai adorar e... Amaya, Mamoru. Mamoru, Amaya? O que houve? Amaya, o Yuzo, ele sumiu. Eiji, é verdade, senhor. Akio, ele não está em nenhum lugar. Mamoru, essa não. Yuzo. Mamoru correu para fora da casa tentando ver pela névoa que começará a aumentar se Yuzo ainda estava por perto. Yuzo, bem, acho que já estou longe o suficiente. Yuzo, acho melhor descansar aqui. A névoa está muito densa, disse ele se sentando embaixo de uma árvore. Mamoru e os outros procuraram por toda a aldeia, mas não encontraram nada. Amaya, meus Deus! Aonde será que ele se meteu? Takeo, ele não estava na cachoeira, e em nenhum lugar da floresta. Eiji, será que ele saiu da aldeia? Akio, não, é tudo culpa nossa. Takeo, é possível, mas como ele teria coragem? Mamoru, essa não. Takeo, Mamoru, talvez eu tenha encorajado um pouco. Eu contei a ele de quando eu treinava na floresta sozinho, mas eu nunca imaginei que ele tentaria isso também. E pior, que fugiria da aldeia. Takeo, então não teremos escolha. Se realmente tem possibilidade de ele ter fugido da aldeia, teremos que avisar a Mizukage. No dia seguinte, a névoa não estava mais tão densa, mas mesmo assim ainda dificultava um pouco a visão. Yuzo, hein? Yuzo, após acordar, olhou ao redor, nenhum sinal de que alguém estava por perto. Ele se levantou e decidiu seguir em frente. Yuzo, a névoa ainda está forte. Tanto faz, eu tenho que ir o mais longe possível, eles já devem ter percebido que eu sumi. Yuzo andou um pouco pela floresta, estava tudo muito tranquilo, os pássaros estavam começando a cantar, Yuzo passou por um riacho, lavou-se, e seu sono passou quase que completamente. Ele estava empolgado,
e seguia em frente de cabeça erguida, até chegar em uma parte ainda mais longe de sua aldeia. Era uma parte diferente da floresta, parecia bem mais fechada que as outras. Até que o silêncio da floresta foi quebrado por um som de galhos se quebrando e folhas se mexendo, e Uso não conseguia ver bem para onde ia. Então ele pisou em falso em um lugar onde parecia ter grama, mas na verdade não passava de raízes e vigas que cresceram sobre um enorme buraco. Yuzo, ah, caramba! Yuzo tentou pular, mas acabou caindo no buraco que dava em uma enorme caverna. Yuzo tentou se segurar em alguns cipós que cresceram dentro das paredes da caverna, mas não conseguiu. Como ele notou que a queda era grande, ele rapidamente tentou concentrar o seu chakra para grudar na parede. Ele quase conseguiu, mas como as paredes da caverna eram muito lisas, ele não se fixou direto. Por sorte, isso amorteceu um pouco a queda. Ele caiu de cara no chão com um dos braços esticados. Yuzo argue, au. Yuzo levantou-se devagar, e sentiu que na ponta de seus dedos, que estavam descobertos por conta da luva furada que ele usava, ele tinha encostado em algo sólido e pontudo. Quando finalmente tudo parou de girar, ele viu uma pedra azul que parecia estar muito bem lapidada. Mas, o que uma joia como essa estaria fazendo em meio a uma caverna como aquela? Ele começou a se assustar quando viu a pedra flutuando em sua direção. Yuzu-a! O que é isso? O gênio, assustado com aquilo, correu até uma parede da caverna quando a joia que flutuava até ele aumentou a velocidade, e Yuzo fechou os olhos. Bam! A pedra se chocou no cabo da sua espada e ali ela ficou. Yuzu, hein? Yuzupo, o que? Yuzu-an! Ah! Yuzu tentou arrancar a pedra, mas ela não saia de jeito nenhum. Yuzu, mas que coisa é essa que não sai da minha espada? Se afaste da pedra agora. Yuzu se assustou com a voz misteriosa que ecoava pela caverna. Yuzu, quem está aí? Solte já! Disse a figura misteriosa que pulou na frente de Yuzu. Ele soltou a espada rapidamente. A escuridão da caverna o impedia de ver quem era aquela pessoa, mesmo ela estando bem na sua frente. Yuzu, quem é você? A figura esticou a mão e tocou na pedra. A joia brilhou, revelando uma jovem garota de cabelos cor roxo avermelhado. Eles eram longos e ela usava uma roupa diferente. Não parecia muito ninja, e ela não tinha bandana. Então você tocou nela? Yuzu, por quê? Tocou ou não? Yuzu, sim. Mas foi sem querer, eu caí por aquele buraco e sem querer toquei nela. Yuzu, eu tentei tirar, mas ela não larga da minha espada. É claro que ela não vai se soltar. Você é o novo dono dela agora. Seu sortudo, como conseguiu? Yuzu, eu já falei, foi sem querer. Perdão, moça, eu não queria, mas eu... Não. A garota levantou e olhou para Yuzu. Os olhos dela eram azuis, muito azuis. Yuzu. Ele ficou hipnotizado. Ele simplesmente não conseguia parar de olhar. Eu me chamo Umi, sou a mais nova guardia dessa joia, filha do líder do CL Furui. Yuzu ficou babando por um momento. Umi, é você, jovem ninja? Yuzu. Yuzu. Den? Yuzu, meu. Meu nome é Yuzu, Yuzu do CL Anagi, mas eu sou adotivo então. Umiya. Umi então. Yuzu, né? Umi, você tem alguma ideia do que é isso? Disse ela, entregando a espada para Yuzu. Yuzu, uma pedra? Umi, não. Na verdade, sim, mas... Umi, essa não é uma pedra comum, escute. Yuzu, olha, eu não tenho tempo para histórias. Umi, cala a boca e escuta. Yuzu, ok, né? Umi, há muito tempo atrás, esta pedra caiu do céu misteriosamente durante uma nevasca. Um ninja da aldeia da neve a encontrou. Momento ele só pensou que era uma simples joia e que poderia vendê-la e conseguir muito dinheiro, até que... A pedra revelou seus verdadeiros poderes. Yuzu, poderes? Umi, sim. Esta pedra que você tem em mãos pode conceder uma enorme quantidade de chakra ao seu portador, no caso você. Umi, sem contar que o ninja tocou com as mãos desprotegidas na pedra, assim como você. Ela então aderiu à primeira arma do ninja que viu, e assim que isso aconteceu e o ninja descobriu o que ela fazia.
Ele se tornou um dos ninjas mais poderosos daquelas redondezas, até. Yuzuno até? Até que ele faleceu uma noite devido à sua idade avançada, ele deu a pedra para seus herdeiros, que passaram para os deles no futuro, e essa joia foi passada de geração em geração desde então. Ela ficou conhecida como o Cristal de Gelo. E usa o Cristal de Gelo? Jura? Não tinha um nome melhor não. Desculpa, é que eu acho que ele não era muito bom com nomes, mas a questão é... o último dono do Cristal de Gelo fazia parte do meu CL. Ele foi morto nessa caverna e quando ele morreu sem passar a pedra para outra pessoa, ela ficou flutuando aqui. Meu clã jurou protegê-la até que nós achásemos alguém que fosse bom o suficiente para ser o novo dono. E uso é? Mas por que ninguém do seu CL pegou esse bagulho? Bem, a maioria dos membros do meu CL tinha medo de pegar a joia para tentar move lá, ela se aderir a eles assim como com você agora, e eles acabarem sendo mortos como o último dono, então eles acharam melhor passar a viver na caverna e proteger o cristal até achar alguém e blá, blá, blá. O resto você entendeu. Além do mais, nós nem fazemos mais ninjutsu, só lutamos taijutsu agora. Yuzu, interessante essa sua história mais, e se eu recusar? E se eu não quiser mais essa coisa? Você não tem escolha. A pedra não vai se soltar da sua espada, a não ser que você morra. Yuzu. Mas eu não mataria você não. Nós pensávamos que um dia o escolhido iria aparecer, nós lutaríamos e veríamos se ele era digno. Mauas. Como não foi esse o caso, eu só tenho que te perguntar algumas coisas. Eu vou deixar você ir, e levar o cristal de gelo com você, já que, sem ofensa. Para um cara que caiu e pegou uma coisa sem querer e nem ao menos sabia o que era. Você não me desculpa. Parece muito maligno, Yuzu, poxa. Yuzu, até já vou ir também. Não espera ai. Desculpa, olha, eu só preciso saber se você é realmente um ninja. Yuzu, claro que sim, não está vendo minha bandana? Sim, mas, você deve ser um genin, certo? Eu. Na verdade, eu já sou Chunin. É. É isso ai. Eu sou um Chunin. Sério, nem parece. Yuzu, ok. Então eu posso dar o fora daqui ou... você tem certeza que não vai precisar de ajuda, você ainda não sabe controlar o cristal e tem muito ninja perigoso lá fora. Seria melhor se você ficasse aqui, na caverna. Melhor não, obrigado pela oferta mas eu recuso, e já que não tem como eu me livrar disso aqui mesmo, eu vou ter que levá-lo comigo né? Ok até mais saiu da caverna e ficou lá, pensando. Ela suspirou. Algumas horas depois, Yuzu caminhava pela floresta. A névoa agora tinha sumido bastante. Talvez seja porque antes ele estava em um ponto mais alto ou algo assim. Agora então ela era quase imperceptível. Ele estava analisando tal cristal de gelo quando alguma coisa saltou sobre ele derrubando no chão. Yuzu Darg. Yuzu o que? Que droga é isso? Yuzu. Ótimas notícias. Meu clã me deu permissão para que eu te acompanhasse na sua jornada. Ai. Yuzu é o que? Poxa, achei que você iria ficar mais animado. Yuzu, eu tô sim, apesar de ter te conhecido horas atrás e você agir como se me conhecesse há anos, eu tô animado sim. Yuzu, mas, antes, me explica essa história Aoi, e por favor, sai de cima de mim. Claro, foi mal, eu me empolguei um pouquinho, é que é a primeira vez que eu salo daquela caverna. Mas cof asterisco bem, depois que você saiu com o cristal eu fui falar com o meu pai, o líder do CL, eu tinha que dizer a ele o que aconteceu. Ele ficou bem surpreso, e disse que já que você era o tal escolhido finalmente nossa missão estava cumprida, mas, que como você não sabia nada sobre o cristal eu teria que seguir você e te ajudar até você controlar bem a jola. Ou até você morrer. Estou sem palavras para isso. Vai ser divertido.
o meu CL concordou em me deixar sair sozinha já que você disse ser um ninja tão bom que já é Chunin nessa idade. Yuzo, não. Mi então, vamos lá parceiro. Yuzo eu planejava treinar sozinho e tudo mais. Pera então é só eu e você. Tipo. Sozinhos? Mi, isso aí. Yuzo ao Deus, me ajuda. Notas finais. Oi de novo. Espero que vocês tenham gostado do novo capítulo. Eu sei que as coisas podem ter acontecido meio rápido, mas é que eu estava bem ansiosa por esse capítulo. Aliás, assim como no primeiro, eu queria pedir que, se vocês viram alguma coisa errada, principalmente na escrita, nos acentos ou até mesmo alguma palavra faltando, tipo, ele olhou cama da casa do seu amigo. Se vocês verem algo assim, com palavras faltando ou sei lá, por favor, me corrigam e eu ajeitarei imediatamente na fanfic. E lembrando que o Yuzu e alguns outros personagens são meus fan-oks e não pertencem ao universo original de Naruto, ok? Obrigada por lerem, e até o próximo capítulo. Emoticon tímido.